Se eu vejo ali uma notícia de um adolescente que roubou, ou de um adolescente que estava traficando, e eu vou lá e escrevo, esse verme tem que morrer, isso aqui, ele tem que apodrecer, tem que baixar a maioridade penal mesmo. Então, a maneira com que eu lido com isso, eu acabo esquecendo do lugar que eu estou falando. Do lugar de privilégio, né? Exatamente. Se a gente for pensar, né, hoje, num adolescente em conflito com a lei, que se envolveu numa situação de tráfico de drogas, né? Eu vou falar tráfico porque é o ato infracional mais comum que se tem, pensando em nível nacional, no sistema socioeducativo paulista, né? Você pega o adolescente, né? Ele cresce dentro de uma comunidade em que o Estado, ele é ausente. E ausente no sentido de infraestrutura, de oferecimento daqueles direitos que são básicos, saneamento básico, uma moradia digna, um emprego que tem uma renda adequada aos seus pais. Então ele cresce dentro de uma realidade que o Estado, ele não se faz presente no sentido de garantia de direitos a essas pessoas. E aí um poder paralelo, ele vai tomando conta dessas fendas deixadas pelo Estado. O menino vai crescendo, ou a menina, né, vai crescendo e vendo que pessoas mais velhas estão se envolvendo em uma atividade ali que até então ela não julga se é lícito ou ilícito, estão tendo ganhos financeiros, estão aparecendo com carro, com moto. E o que, se a gente for pensar uma sociedade de consumo como a nossa, né? O que significa você ter um carro? O que significa você ter uma roupa de marca? Então, são passaportes para a cultura. Então, são maneiras de você se sentir pertencendo a essa cultura de consumo. Então, vamos pensar, né? Esse adolescente entra no tráfico e aí ele é apreendido e ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Quem entra no tráfico normalmente são pessoas que estão em busca de ganhos financeiros, né? Como primeiro objetivo. Mas não quer dizer que, por exemplo, o adolescente rico, ele não vem a se envolver em alguma situação ilícita, mas isso não aparece, porque se tem aí esses meandros da lei que favorece aqueles que podem acessar e desfavorece aqueles que não podem. E pensando aí, por exemplo, com essas notícias de corrupção, né? Acho que esses casos de corrupção têm aparecido muito, né? Na casa dos milhões. Dessas pessoas, quantas estão presas? E o pobre, o que cabe a ele. Então existe uma tratativa diferenciada aí. Eu acho que o que você está trazendo, né, é justamente a crítica ao projeto iluminista, né? E aqui, quando a gente fala de projeto iluminista, são dos pensadores iluministas que pensaram que a prisão seria um espaço de educação e de reparação social para que a ordem social fosse mantida. Então seria um processo educativo mesmo, né? A punição como uma instância educativa, que é o que a gente vê, né? É que as pessoas que teriam mais condições de não errar, de não cair na criminalidade, de não roubar do outro, porque corrupção é roubar do outro, é roubar do Estado, é roubar, inclusive, dos mais pobres, né? Essas pessoas são as que têm mais condições de nunca serem punidas, né? Então, a estrutura que a gente tem é de que a pessoa que tem menos condições para não errar, então pensando que o erro é um processo, né, de desenvolvimento na vida, então poxa, uma criança que tem condições de estudar para ser médico, ter escola e tudo mais, qual a probabilidade dela ir para o tráfico? Né? Muito pequena. Mas se essa criança que tem tudo isso comete um crime, teoricamente, dentro de um projeto, ela deveria pagar muito mais caro do que aquela outra que não teve nada, que entrar pro tráfico era a possibilidade dela ter dinheiro para comer. Isso pensando no ideal, né? O que a gente tem na sociedade é justamente o oposto, que talvez a função das prisões não seja educar, seja manter uma relação de poder. Que relação de poder é essa, né? O que a gente pune aqui, afinal, então? E como você disse, né, Cris? A gente pune a pobreza. Aqui, a punição não é do erro, não é nem do erro, né? O erro, ele é uma desculpa para punir a pobreza, né? E se a pobreza tiver cor, de baixa escolaridade, da periferia, tá fácil. Exatamente. Não precisa nem existir o erro. Se a pessoa carrega esses estereótipos da perseguição, né, que é a cor da pele, o lugar onde mora, você não precisa nem cometer o erro. Os estereótipos da perseguição são esses, né, são aqueles que, por si só, são entendidos como erro e, portanto, dignos de punição. O sistema carcerário brasileiro, ele está dentro de um projeto de higienização social, né, de limpar as cidades daqueles que são ditos indignos, né? Aqueles que a gente não quer, né? Aqueles que
estão ali e que incomodam, que ameaçam uma cadeia de privilégios, ameaçam poderes, de algum modo. Então, você pensa hoje, o Brasil, até onde eu vi os últimos dados, ele tinha atingido 700 mil pessoas encarceradas, né? Se a gente for pensar no sistema socioeducativo paulista, né, aqui no nosso estado, nós temos aí cerca de 70% de adolescentes internados negros. Então, a grande maioria, tem um aumento aí, né? Temos aqui dados extremamente relevantes, né? Porque agora, fazendo uma provocação da gente poder pensar, né, lá desde o começo, os adolescentes brancos, né, de classe média, que muitas vezes até mesmo consomem droga, contribuem no tráfico, né, dessa forma, sem nenhuma aqui colocação moral a respeito do uso de drogas, enfim. Se esse adolescente ele tem uma vontade de ganhar o seu próprio dinheiro, de vender gelinho, vender chup-chup, fazer o que ele tiver ali ao seu alcance, começar a mexer num computador, fazer programa, virar gamer, virar o youtuber, né, para que ele quer ter o dinheiro dele, ele quer fazer, ele tem a mesada dele, ele quer capitalizar essa mesada, ele faz lá as suas, seria visto por qualquer um ao seu redor como uma pessoa que está super inserida, né, no sistema capitalista, né? Uma pessoa que foi bem disciplinada, né? Olha só, é um empreendedor, está ali fazendo dentro do que são as possibilidades dele, fazendo dinheiro. Agora, o que um jovem de periferia, com baixa escolaridade, onde os pais também tiveram baixa escolaridade, trabalham pra caramba, ele percebe que ele pode ganhar mais até do que os pais, que muitas vezes trabalham para ganhar um salário mínimo, às vezes estão desempregados, nem isso tem, e ele quer ter o tênis, quer ter... e ele dá um jeito, ele dá o jeito dele, ele não está fazendo mal para ninguém, ele só está comercializando ali um negócio. Mas Ronaldo, é ilícito. Bom, é ilícito porque escolheram que fosse ilícito, porque não tem nenhuma questão de saúde pública que mostra que a sociedade fica mais saudável se as drogas são proibidas. Há uma questão simplesmente moral em cima das drogas, não tem nenhuma discussão de saúde pública para que elas sejam proibidas, e essas crianças, esses jovens, eles acabam tendo ali como único lugar de trabalho. E aí, alguns são pegos, outros não. O que determina que eles são pegos ou não? Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Porque o tráfico não acaba. A guerra às drogas é uma grande falácia justamente para oprimir justamente essa população, né, preta, pobre, periférica, mas não só, os brancos também, mas sobretudo pobre, periférica, de baixa escolaridade. Sim. Uma coisa interessante, né, que o Foucault traz na discussão com os marxistas, inclusive, né, quando a gente fala de capitalismo, é a ideia da gente viver não uma sociedade capitalista como o único objetivo é a exploração do outro, mas numa sociedade disciplinar onde o objetivo dessa tecnologia de poder é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais dóceis, cada vez mais submissas, assujeitadas a um mando que as fazem cada vez mais fortalecidas. O que seria isso? Por exemplo, esse jovem mesmo, ele se torne cada vez mais dócil, ou seja, ele vai ser meu jardineiro, eu quero que ele faça o trabalho exatamente como eu quero que ele faça. Não interessa que ele tenha um saber que vai fazer ficar mais bonito, ou que ele vai fazer em menos tempo, ou que ele vai conseguir... Não, eu quero que ele faça como eu quero que ele faça. O importante é que ele esteja dobrável e fortalecido naquilo que eu quero que ele faça. Ou seja, é uma relação onde o que importa não é a produção, mas sim a minha vontade. Por que eu estou falando isso? Quando você fala que para o tráfico, eles são os trabalhadores essenciais, olha como a engrenagem fecha. Porque eles se tornam altamente dóceis e altamente fortes. Fortes no sentido de que eles realmente vão fazer. Como você disse, por um valor muito pequeno, eles se submetem a um perigo que talvez ninguém se submetesse, a não ser estando justamente nessa posição. Se o sistema de internação traz algum resultado, esse é o resultado do sistema de internação. No sentido de ser uma engrenagem desse todo que funciona dessa forma. Mas fazendo uma comparação de funcionalidade de sistema. Então, quem que vai pego? Quem vai pego será que é justamente aquele que tem uma punição exemplar por não estar ali dentro da manutenção da engrenagem, como ela está? Tipo, o cara caguetou, o cara fez bobagem,
O que é fazer bobagem? Como que é esse funcionamento que faz com que alguns vão, alguns não vão? Existe uma seletividade aí que precisa ser atentada. Acho que isso precisa ficar muito claro para a população. E, por vezes, isso não está. E por que isso precisa ficar claro? Até porque nós estamos falando sobre nós, sobre um processo que vai findar vidas, que vai encarcerar vidas e que já está fazendo, que o fez, enfim, mas que as pessoas precisam saber que isso acontece. Então, se eu vejo ali uma notícia de um adolescente que roubou ou de um adolescente que estava traficando e eu vou lá e escrevo, esse verme tem que morrer, isso aqui ele tem que apodrecer, tem que baixar a maioridade penal mesmo. Então a maneira com que eu lido com isso, eu acabo esquecendo do lugar que eu estou falando. Do lugar de privilégio, né? Exatamente, do lugar de privilégio e de um lugar de responsabilidade. Para manutenção. Que pode ser tanto no sentido de manutenção disso, mas que pode ser também de desconstrução. Acho que a branquitude, se a gente for pensar nisso, a branquitude ela tem uma responsabilidade muito grande, tanto na manutenção, mas como um potencial de desconstruir isso aí. Enquanto esse processo de preconceito, né, de discriminação ficar só ali circulando entre as vítimas, o efeito disso ele vai ser sempre muito pequeno. Então a gente precisa que a branquitude se dê conta de que esses privilégios são dela, né, que existem esses privilégios e precisa ser desconstruído. Né? A branquitude como um conceito mesmo, né, que implica inclusive no não reconhecimento dos seus privilégios como uma pessoa branca. Né? Justamente, algumas pessoas têm, outras não. Se não é todo mundo que pode ter, então é privilégio. Se não é todo mundo que pode andar na rua tranquilamente, não ser confundido como um indivíduo suspeito, né? Então, se eu posso andar dessa forma, isso é um privilégio. Então, a gente vive numa sociedade onde direitos fundamentais não são para todos, são só privilégios de alguns. E quando a gente fala de medida socioeducativa, a gente está falando que justamente como que isso funciona para manutenção desses privilégios. Aí as pessoas falam, não, mas não funciona para manutenção do privilégio. Funciona sim, porque tira o direito que era daquela pessoa. Ao tirar o direito que era daquela pessoa, de poder circular assim como eu circulo, mantém esse meu direito como privilégio. Se a gente aqui, e esse é o objetivo dessa conversa aqui, inclusive, né, não puder fazer esse movimento de reconhecer esses privilégios, de reconhecer que direitos fundamentais são colocados, são postos na nossa sociedade como privilégios e que algumas pessoas até podem querer abrir mão dos seus privilégios. O fim dos privilégios não é que você perca os seus direitos fundamentais. Não, é que todas as pessoas tenham os seus direitos fundamentais assegurados. Eu tenho um recado muito importante para você. Em agosto, inicia o meu curso online de formação e análise de discurso na clínica psicanalítica. Ele vai começar dia 1º de agosto e vai ser dia 1º de agosto que eu vou abrir o carrinho para se comprar esse curso. Então, se você quer saber mais informações sobre esse curso, clica no link que vai estar aparecendo aqui, em algum lugar dessa tela, que você vai ser redirecionado para uma página onde você vai deixar seu nome, seu e-mail e telefone, e aí você já vai receber um vídeo com todas as informações do curso, valores, como vai funcionar, e vai ser muito mais do que um curso. Você vai ver tudo isso no vídeo, onde eu vou explicar tintim por tintim para você, tá bom? Acesse agora, clica nesse botão, caia na tela, deixe seu e-mail e já receba todas as informações do curso. Até já!